Olá, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Muito bem. O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa, ganhou o prêmio Jabuti em 2008. Também foi levado ao cinema em 2016, num filme com o mesmo nome, estrelado por Débora Falabella e Marcos Veras. Trata-se de uma ficção escrita em terceira pessoa com fortes traços autobiográficos. O único personagem dessa história que tem nome é o filho, o Felipe. Os demais são pai, mãe, irmão, o médico. O pai, 28 anos, estudante de letras, não trabalha, só estuda, é sustentado pela mulher. Ele é um escritor, tem vontade de escrever, de ser escritor, mas ainda não publicou nada. Ele, nessa situação, de repente, ele recebe a notícia que vai ser pai. E isso muda completamente a perspectiva de vida dele. Ele acha que dali para frente tudo vai ser diferente, tudo vai melhorar, a vida dele vai dar uma guinada, a vida dele vai passar a ter um sentido que até então não tinha. Ao nascer o filho, ele recebe a notícia pelos médicos de que a criança é portadora de síndrome de Down. Na época se chamava de mongolismo. O pai, que não tem nome na história, ele desaba, ele sente vergonha, ele se acha que é uma pessoa perseguida, como é que ele vai encarar isso, como é que ele vai dizer para os amigos, para os pais deles, para os avós. Ele fica totalmente frustrado. Mas o médico disse para ele que inicialmente esse é o diagnóstico, mas que precisa se fazer uns exames complementares para se confirmar. E aí ele renasce novamente. Ele diz, quem sabe não é verdade. Ficou naquela esperança de que não fosse verdade, que os exames complementares que deveriam ser feitos não viessem a confirmar aquele veredito. Porém, o veredito se confirma e a criança realmente tem síndrome de Down. E ele fica internamente procurando explicações, por que com ele, por que com a mulher dele, o que ele fez para merecer aquilo. E ele lembra-se que ele, na faculdade, ele fez uma revisão de um trabalho, ele fazia essas revisões de trabalho ortográficos para ganhar um dinheirinho extra. Ele corrigiu um trabalho de um aluno que havia feito uma dissertação, algo sobre mongolismo. E ele se lembra de ter lido nesse trabalho que os mongoloides, que era o termo que se usava na época, década de 80, de que eles eram cardiopatas, que eles realmente tinham esse defeito genético e eles provavelmente não viveriam muito. E aí ele pensou com ele, bom, então se tiver, o meu filho não vai viver muito tempo, vai morrer e está solucionado o meu problema. Mas isso não acontece, e a criança vai crescendo e eles vão procurando novos recursos. A mulher dele recebe informações, aliás, de que tem uma clínica no Rio de Janeiro que trabalha com crianças com essa síndrome e que existem meios, existem maneiras de prolongar, de ter alguma recuperação, e eles viajam para lá, gastam dinheiro que não tem, e eles começam esses trabalhos dessa clínica visava participação dos pais, visava incentivar as crianças, puxar pela inteligência deles para ver o que eles tinham de progresso. E ele começa a fazer esse exercício, essas brincadeiras, tudo que a clínica indicou, e ele vai aos poucos desenvolvendo um afeto que ele imaginava não ter por aquela criança vai cativando, e ele trabalha nessa tentativa. Eu posso falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu também tenho um filho que nasceu nessa época, em 1984, na década de 80, e naquela época não havia ou nós não fizemos ultrassonografia. Então toda a gravidez foi aquela preocupação, a gente pensava, meu Deus, tomara que o filho nasça com saúde, que nasça bem, que nasça isso. Nós não sabíamos nem o sexo. Quando a gente recebeu a notícia de que o nosso filho era saudável, que não tinha nenhum problema, que estava... Olha, é como se saísse de cima das costas o peso de 1 tonelada. Então, graças a Deus, tudo correto, né? A gente fica imaginando como é receber uma notícia dessas.
mas eu acredito, tenho na minha crença que ninguém coloca na porta de ninguém nada que você não seja capaz de fazer. E é maravilhosa essa história do Tesa, porque ele tem um filho portador de deficiência, um filho especial, e por isso que o livro tem traços autobiográficos. Eu assisti uma entrevista onde ele conta que existe muito da experiência dele, mas muita coisa também é inventada nessa história. Mas a qualidade do tema, o tema fala sobre síndrome de Down, aceitação, afeto, paternidade, e é muito interessante tu ver como esse pai do Felipe, do nosso personagem do livro, ele aos poucos, primeiro ele tem aquela rejeição, depois ele vai trabalhando com o filho naqueles exercícios indicados pela clínica, e ele vai desenvolvendo um afeto, uma coisa da qual ele não se julgava capaz. E vai vibrando com as pequenas conquistas, com as pequenos progressos, pequenos avanços que tem o seu filho. O título do livro, O Filho Eterno, é explicado pelo próprio autor, onde ele diz que na experiência pessoal dele com o filho dele, que também é Felipe, o nome, ele diz que o menino tinha assim uma dificuldade em se situar no tempo, ele tinha dificuldade com calendários, com datas, passado, presente, futuro. Ele vivia eternamente o presente, sempre o presente, ele era um presente eterno. Então sempre assim, não conseguia se situar. Por isso o título do livro, O Filho Eterno. Esse livro está na minha estante faz bastante tempo e só agora que eu li. Ele pertence à minha filha, que comprou para um dos vestibulares que ela prestou há algum tempo atrás, e que ela me falou desse livro e eu peguei para lê-lo e achei muito interessante. É muito legal você ver essa história, ver como esse pai vai mudando de opinião e como ele, junto com o filho, ele encontra o caminho do afeto. Eu não deixaria de ler, se fosse vocês. E também tem no YouTube, tem o filme completo, que eu falei no início, lá de 2016. Então, se você gostou do livro, se você achar interessante o tema, não deixe de ler. É muito interessante, tá? Um abraço e até a próxima.